Hoje, quando a gente vai conversar um pouco sobre essa parte da. Vamos pegar um pouquinho antes, né? Só para a gente sanar algumas dúvidas antes da gente partir daqui, né? Porque assim, a gente entendeu o modelo neuroregulatório é uma coisa bem importante para depois o resto fazer sentido, né? Uma coisa que é importante para vocês ficar de fato assim muito bem entendido, né? É que assim, quando a gente pensa em termos do modelo neuroregulatório, a gente está trazendo várias interfaces, mas principalmente uma interface relacionada ao corpo, né? A como que o corpo ele serve como uma interface entre cérebro, né, e ambiente, até porque assim a gente está falando ali, né, a gente falou muito sobre pistas de ativação, né, ou seja, mudanças no ambiente que ativam determinados estados neuroregulatórios, né, e a gente falou também como que o comportamento também ele por vezes funciona como um desses mecanismos também de ativação, né? E aí a gente vai entrar bem, né, quando a gente pensa no modelo neuroregulatório, não só sobre um corpo, que ele responde às coisas que acontecem no ambiente, em função de uma história com essas coisas. Isso aparece, por exemplo, muito nos modelos contextuais, né? Em relação a como que cada comportamento tem uma história. Não só cada comportamento tem uma história, mas se um comportamento tem uma história. Os estímulos ambientais que nós conhecemos muito provavelmente têm uma história, né? Ou então, quando eles não têm história, é muito provável que a gente esteja fazendo uma generalização, né? Sobre os nossos comportamentos e sobre a quais estímulos que a gente está respondendo. E aí isso vai falar muito dessa interface de comportamento da relação com as nossas emoções. Ou seja, existem pistas, por exemplo, que produzem para a gente um estado de segurança. Não só existem pistas ambientais que na nossa história produzem pistas de segurança. Iago, por exemplo, está com o filhote dele ali, né? Ou seja, na história do Iago, né, por exemplo, ele aprendeu, o organismo dele aprendeu, né, o filhote dele como um estímulo que produz, né, uma pista de segurança para ele, isso produz um estado de relaxamento, exceto quando sai aquele gritinho agudo, né, que aí a gente fica aqui assim, por que que essa criança está chorando, né, e aí a gente começa a entrar em outro estado, porque, opa, o estímulo ele mudou, né, e aí esse estímulo também tem uma resposta, porque o choro de um bebê, por exemplo, é um estímulo que é sinalizado para a gente como uma necessidade, e isso muda o nosso estado neuroregulatório. Agora, de outro lado, né, o Iago ele pode ficar, por exemplo, olhando para um lado, por outro, desesperado, e isso aumenta um pouco mais a ansiedade dele. Agora, quando ele para um pouco, né, entra em contato ali com o bebê, né, e até identifica a necessidade, né? Opa, a coisa aqui está mudando de figura. Eu estou um pouco mais interessado no meu filho, né? Estou um pouco mais curioso com qual é a necessidade. Isso vai mudando um pouco o estado neuroregulatório também, de um estado tão ameaçador, né? Meio que ali perdido pelo ambiente, voltando então para o que está acontecendo ali no momento. Então isso também ajuda um pouco como comportamento, né? A isso mudar a nossa neuroregulação naquele momento, né? E uma coisa que é muito importante aí quando a gente pensa em termos de pistas neuroregulatórias é que a gente fala sobre contextualismo por um motivo também muito direto, né? Ou seja, os estímulos em si, embora a gente tenha algumas dimensões que são universais, né, relacionadas à nossa filogênese, os estímulos eles mudam muito de características de acordo com o contexto também, né? Então, por vezes, uma determinada pista ela pode ser uma pista de segurança em um ambiente, em um determinado contexto, e outro não, né? E aí tudo muda sobre a caracterização disso. É por isso que, assim, o processo de identificação de pistas, ele precisa levar em consideração essa dimensão categórica, né? E também essa dimensão um pouco mais relacionada ao contexto onde essas pistas aparecem. E lembrando, a gente aprende sobre comportamentos de segurança muitas vezes, né? Dentro da RLDBT. E também sobre quais são as pistas de segurança, exatamente para a gente entender, por exemplo, como que nós podemos então promover esse bem-estar de uma forma intencional. Ah, Pedro, então isso quer dizer que para que que a gente vai aprender então sobre pistas relacionadas à excitação defensiva, né? Ou relacionadas ao sistema ali de parada total, né? O desligamento, né? Que é o shutdown system. Esses dois sistemas eles vão ser importantes para a gente compreender as pistas e comportamentos relacionados, porque, mais uma vez, né, o cliente por vezes está ali na excitação defensiva e não sabe muito bem por quê.
né? Ou então ele tenta, na verdade, estratégias ali relacionadas a esses sistemas que procura, que promove, na verdade, né, uma forma de estado agravado, né? Ou seja, são comportamentos, estratégias de enfrentamento ali que aprofundam muitas vezes esses a ativação desses sistemas neurorregulatórios, né? Porque são repertórios que fazem parte desse sistema neurorregulatório. Então, por exemplo, um cliente que começa, né, dar tratamento de silêncio para resolver um problema, né? Esse cliente, afinal de contas, ele está usando um comportamento que vai ser ativador de um sistema de segurança, né? Ou vai ser ativador de um sistema de excitação defensiva? É uma pergunta, né? Alguns clientes podem ter, por exemplo, ativação de um sistema de recompensa quando estão nesse estado e fazem tratamento de silêncio? Podem. E aí a gente tem que se perguntar, o que que isso promove então para o cliente? Promove recompensa imediata, mas aí considerando, né, essa parte de valores e a ideia de que a gente tem esse compromisso então com uma vida que vale a pena ser compartilhada. Essa é a vida que o cliente quer, né? Isso aproxima o cliente do seu objetivo dentro daquele relacionamento, dentro do aprofundamento de intimidade, né? Então são todas as perguntas que a gente precisa fazer sobre a formulação também dos comportamentos, e depois a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas o modelo neuroregulatório ele vai contribuir muito para a gente entender a teoria biosocial, a formulação dos comportamentos no momento que eles acontecem, né? Ou seja, entender qual é o sistema neurorregulatório que está sob ação e quais são os padrões comportamentais ali que começaram a aparecer, né? E depois a gente vai ter também o modelo neurorregulatório aparecendo, principalmente na promoção de habilidades, porque as habilidades elas vão falar um bocado sobre isso, né? E aí sim, como que a gente promove intencionalmente estados de segurança, né? Que os estados de segurança são entendidos então como parte ali, componente de um certo equilíbrio, de uma homeostase, né? O que não significa que o cliente vai estar o tempo todo só em homeostase, só em segurança. Por vezes a gente tem que aprender também comportamentos relacionados à excitação defensiva. Então, o cliente, por exemplo, que está se sentindo ameaçado, ou então que tem alguma demanda urgente, ele vai precisar sinalizar urgência, ele vai precisar sinalizar raiva, né? De uma forma também eficiente, né? Então, assim, tudo isso vai importar como habilidade também, não só necessariamente o sistema de segurança social ali, e as pistas dele, os comportamentos dele. Beleza? Até aí foi? Então agora a gente continua dessa aula, desse nosso encontro. Acho que não dá para chamar muito de aula. E pessoal, vai me interrompendo na medida também que for aí, vocês tiverem comentários, tá? Bom, então quando o capítulo ele apresenta ali a teoria biosocial, né, para os transtornos do supercontrole, ele traz uma coisa que é muito comum, até da própria DBT, que a DBT ela também tem uma teoria biosocial que vai falar muito sobre a questão da invalidação, né, dos ambientes invalidantes, né, e até vai ter um traçado que vai abordar um bocado os tipos de família também que podem surgir e que tipos de padrões, né, vão ser ali alimentados em função disso, aprendidos em função desses ambientes. E aí a RODBT ela não cai muito longe da árvore, né? Ela também tenta ali trazer um modelo a partir das teorias de personalidade, do que se entende, por exemplo, sobre alguns dos fatores ali que contribuem, né, para esse tipo de manifestação. E aí ele vai trazer principalmente três aspectos. Um, a natureza, né, que é biotemperamental e a genética e as influências genéticas, né? A gente vai falar um bocado sobre nurture, que a gente está pensando como se fosse o ambiente, né, de crescimento e desenvolvimento, né? Então, essas influências que ele coloca aqui relacionadas à família, cultura, né? Elementos e fatores ambientais e aprendizado. E o Coping vai falar sobre as tendências, né? Sobre como que as pessoas exercem, então, o autocontrole excessivo sobre estresse, né? Principalmente para resolver problemas. Então, coping a gente traduz para o português sempre como estratégia de enfrentamento. Eu acabo achando, né, que esse ponto aqui do coping ele está muito relacionado a comportamentos ou estilo de enfrentamento um pouco mais atual.
né, quando a gente pensa em termos de teoria biosocial. Como que a pessoa enfrenta, né, as suas demandas e como que isso acaba retroalimentando então esse processo. Bom, então, primeiro lugar, né, a gente precisa entender, e isso vai recuperar um pouco a ideia, né, de que a teoria do supercontrole, ela vai envolver um déficit associado, né, às dimensões perceptuais, regulatórias. E por que perceptuais, né? A gente tem que entender que vão ser clientes que vão processar as informações realmente de uma forma hiperdetalhada, né? E essas informações são relacionadas ao próprio corpo. Essas informações elas podem ser também relacionadas a mudanças de padrão, mudanças no ambiente, né? Exatamente relacionadas ao como que esse ambiente muda. E a gente se lembra também, casando essa parte perceptual, né? Perceptiva, com a ideia de que, como são clientes, né? Que têm uma necessidade de estrutura, de ordem, né? E eles são muito sensíveis à mudança. Como é que isso casa, então, com um cérebro que nota mudanças com muita facilidade, que nota, por exemplo, assimetrias, imperfeições, desorganização, coisas que estão fora do lugar, coisas que são inesperadas, né? Que tem pouca flexibilidade também em lidar com isso. Então, o casamento entre essas características faz com que parte dessas informações sejam processadas de uma forma também muito rápida. O mesmo sobre interações, né? Ou seja, muitas vezes eles estão sentindo ambivalência e trazendo isso, então, com uma dimensão de ameaça. Então, esse ponto da natureza vai trazer uma característica interessante sobre isso, pelo menos. E indo um pouco mais adiante, que ele acaba meio que fazendo um revival aqui sobre as questões associadas, né, sobre cada um dos déficits regulatórios. Ele traz principalmente aqui três elementos aqui que são relacionados, então, abertura social e abertura e sinalização social, né, que são receptividade, então, a feedback, né, novo ou discrepante, né, com o objetivo de promover a aprendizagem. Por que isso? Porque quando a gente vai para uma dimensão relacional, e a gente tem que entender que a RODBT ela é extremamente relacional, né, parte da nossa forma de processar as informações vai muito na direção, então, do viés de confirmação, né? A gente sabe, através da ciência cognitiva, por exemplo, da psicologia cognitiva, não através da terapia cognitivo-comportamental, mas que um dos padrões de busca de informação que a gente utiliza, até por uma questão de economia de energia, acaba sendo viés de confirmação, e a gente tende a entrar em contato com o mundo de uma forma que confirme parte das nossas impressões, que confirme a nossa experiência, né? E isso interage ali, então, produzindo um certo conforto. Outro dia eu notei que alguns clientes, por exemplo, chegam a dizer que gostam de assistir, né, a mesma série mais de uma vez, porque isso promove algum nível de relaxamento. Isso sou muito curioso, porque isso fala um bocado sobre previsibilidade, né? E às vezes a gente faz isso também. Algumas pessoas, pelo menos, acabam fazendo isso. Aqui em casa a gente também, às vezes, coloca alguma série assim, meio boba para fazer alguma coisa para ficar com o cérebro lá em guacamole, né? Assim, tá cansado, tá fazendo alguma coisa meio nada a ver que não demanda muita atenção, coloca uma série aleatória que a gente já assistiu 20 vezes ali e fica aí de ruído de fundo da TV, né? Mindfulness zero. Mas assim. E então, de outro lado, quando ele levanta aqui como um dos primeiros aspectos, né, exatamente a receptividade, a feedback discrepante ou novo, né, o que traga novidade. Isso significa que, olha, muitas vezes a gente não vai ter a solução, né? A gente vai ter, na verdade, ali alguma coisa que vai ser desconfirmadora sobre o nosso feedback. A gente não vai fazer a coisa sempre do jeito certo. O nosso jeito certo nem sempre é o jeito certo, né? Só que essa informação ela vem de outro lugar. E aí, quando a pessoa super controlada, ela experimenta então esse feedback contrário a essa experiência, isso sacode um pouco o mundo, né? Por quê?
Na hora que eles recebem esse tipo de feedback, a coisa não vai tanto ali para, olha, que curioso, estou aprendendo sobre mim. E sendo sincero, eu acho que socialmente nós somos pouco motivados a esse tipo de coisa, até pela estrutura de poder, né, que a gente na verdade experimenta socialmente, a questão da hierarquia. Existem várias coisas que tornam, na verdade, o ato de ser corrigido, né, ou então esse ato de entrar em contato com o nosso ponto cego, uma coisa que pode ser um pouco ameaçadora ali, né? Ou pelo menos desconfirmadora de uma série das nossas concepções, né, pessoais. É claro que quando a gente fala no supercontrole, essas coisas têm uma magnitude maior, né? E muitas vezes vão contra também algumas tendências ou padrões que eles mesmos seguem para solucionar esses problemas e que representam, então, esse lugar seguro, né? E, inclusive, a gente vai ter habilidades ali no treinamento de habilidades que vão ser sobre como receber feedback desconfirmador, né? E também como receber feedback e expandir sobre eles, né? No sentido de discutir, né? Porque também, mais uma vez, na primeira habilidade, logo de cara, né? Na mente flexível Deaf, né? Uma das discussões que a gente coloca é que, olha, a abertura também não é assistir, não é aceitar todo e qualquer feedback, né? A abertura não é a gente aceitar tudo, né? É receber de peito aberto o mundo do jeito sempre que a coisa aparece, né? Não é bem assim. A gente pode ter, na verdade, nosso senso de investigação e trazer a coisa para dúvida saudável, e não para dúvida permanente, absoluta sobre as coisas, né? Onde nada, é, onde não existe um mínimo de solo seguro, né? Em termos de contexto. O segundo ponto que ele traz, desses três aspectos relacionados, então, à importância da abertura e sinalização social, acaba sendo, então, que ele chama de flexible adaptation to changing circumstances, ou seja, seria uma adaptação flexível a circunstâncias que mudam, né? Exatamente sobre isso, né? Para além do feedback, essas pessoas veem um mundo que muda, então, pessoas vão chegar atrasadas, promessas vão ser quebradas, nem sempre, como é que posso dizer? Nem sempre as mudanças, né, vão ser rumos aí favoráveis, né, ao nosso barco, né, e a gente vai ter que lidar com isso. E da mesma forma que o mundo muda, a gente precisa também mudar um pouco a nossa forma de resolver as coisas, né? Isso lembra, por exemplo, um bocado a ideia, né, que eu experimentei de uma forma bem concreta atendendo algumas pessoas da área de segurança pública, né? E aí você percebe que a pessoa chega em casa, tira a farda, né? Mas a farda não sai dela, né? E aí quando vai cobrar disciplina dos filhos, né? Tá cobrando de um jeito muito parecido, de um jeito muito rígido, sendo muito punitivo, né? Ou então até com uma avaliação muito polarizada, 880, né? Ou tá certo ou tá errado, né? Então acaba. E eu acho que até algumas dessas características relacionadas à abertura seriam até boas, na verdade, para a área da segurança pública, né? Até porque existem vários contextos onde eles precisam se adaptar muito rápido, né? Então, por exemplo, um cara desses que vai ser agente apaisando em algum lugar, ó, né? Vai ter que mudar o repertório comportamental todo, porque senão, cara, vai chegar, por exemplo, numa comunidade. Ou então vai chegar num grupo que ele está infiltrado, vai cruzar o braço. Ou então colocar os dois braços para trás, abrir as pernas ali enquanto tá reto. É, o cara vai entregar um bocado da própria linguagem corporal, né? Só ver aqui a mensagem. A Clarissa está colocando feedback desconfirmador, congelamento, cliente fica com expressão boneco de cera. Exatamente. Rola direto, né? É por isso que as habilidades, né, sobre como dar feedback, como clínico, né, quando a gente para pensar, também são muito importantes, né? Quando a gente traz uma notícia para o cliente de, olha, então, isso é um comportamento problemático, né? E, e isso é uma oportunidade de aprendizagem, né? E aí isso também vai trazer um ritmo, né, uma cadência para a terapia onde a gente também não vai tentar resolver todos os alvos do mesmo jeito. Agora a minha cachorra vai ficar doida, tadinha. Bom, uma mão vai ficar fazendo carinho aqui. Bom, então, e o terceiro ponto, que é conectividade social com pelo menos uma pessoa, com pelo menos uma outra pessoa. E aí esse terceiro objetivo vai falar um bocado sobre como que, essa é até uma pesquisa mais recente, né?
falando sobre a importância dos relacionamentos mais uma vez para a saúde mental, né? Sobre como que essa ideia. Gente, me dá um segundinho só que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui, porque senão ela se machuca. Perdão, gente. Ela fica desesperada aqui, ela começa a cavar o chão. Eu preciso manter ela um pouquinho perto aqui. Eu coloco ela na coleira, porque senão ela machuca a pata. Ela não para. Gente, então olha só. Então, quando a gente fala dessa conexão social com pelo menos uma pessoa, a gente fala exatamente como parte componente da ideia de bem-estar, né? Que a gente construa pelo menos uma relação íntima mais profunda, né? Isso não é um alvo, meu Deus, né, gigantesco, mas para algumas pessoas isso é uma bandeira importante, né? Na medida que eles experimentam uma dificuldade relacional. E aqui eu gosto de chamar atenção para duas coisas. DBT. Vamos falar de DBT. Padrão, né? Como que vocês pensam o uso da DBT como terapia, por exemplo, para clientes, no consultório? Vocês acham que a DBT é para qualquer pessoa? Dentro do modelo integral dela, não é para qualquer pessoa, né? A gente fala ali de clientes que sofrem com desregulação emocional, né, que é caracterizado por três aspectos, né? Reatividade, a escalada da intensidade, né, da resposta emocional e a dificuldade de retorno para a linha de base. Então, quando a gente prega um tratamento, por exemplo, com uma DBT para um cliente que não tem desregulação emocional, o que acontece é que esse cliente ele experimenta o tratamento como invalidante, né? Porque assim, cara, você pega, por exemplo, a ficha de análise em cadeia, né, e fala de uma pessoa ali que está incorrendo em um ato criminoso. Então, assim, a chance de um paciente se identificar, né, com aquele tipo de ferramenta é muito difícil. Da mesma forma, a RADBT também não é um tratamento minâncora, né? A gente está falando, por exemplo, de coisas aqui, de habilidades que vão servir, não é ao perfeccionista geral, não. A gente está falando de um perfeccionista que tem também outros déficits, que incluem, né, resposta emocional, né, rebaixada e consciência emocional também rebaixada, que vai ter, então, baixa conectividade social, né, baixo controle flexível. Então, assim, é mais do que perfeccionismo, eu normalmente chama atenção para isso, porque, assim, eu estou vendo uma tendência, às vezes, das pessoas supervalorizarem. Estou vendo os psiquiatras fazendo isso. Supervalorizar o perfeccionismo como a única bandeira relacionada ao, esse cliente precisa então da RealDBT. E não é só dessa forma. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque senão o que acontece? Você vai fazer um Big Three Plus One, né? Ali os três grandes mais um, que é você encostar na cadeira, fazer meio sorriso, levantar a sobrancelha e soltar o ar. Cara, para um cliente que, por exemplo, não tem problema de sinalização social, não vai fazer sentido. Vai falar, por exemplo, para um cliente que não tem problema de sinalização social sobre levantar a sobrancelha? Não vai fazer sentido. Tá vendo? Não vai fazer sentido. Galerinha do Botox também tem que tomar cuidado com isso. Tô brincando. Mas assim, então olha só, a gente tem que pensar também que esses objetivos, como receber críticas com o objetivo de aprender, é, entrar em contato com um mundo que está sempre mudando, e por fim, né, construir pelo menos uma relação íntima aprofundada como alvos de pessoas que têm um prejuízo, né, social extremamente intenso e relevante ali. Então tem que pensar mesmo, né, a RLDBT como um tratamento
que não vai ser para todas as pessoas, mas sim para pessoas que têm ali, de forma análoga, né, que elas fazem parte de um outro lado do espectro relacionado ao autocontrole, né? E eles vão ter essa parte da sinalização social da comunicação deficitária, né? Ah, claro, a gente pode fazer tratamentos adaptados, assim como a gente faz realmente na DBT. Conheço muitos clínicos hoje que fazem uma DBT meio contextualista, né? Ou seja, adaptando habilidades, ou então fazendo como se fosse uma terapia baseada em processos ali. Beleza, né? E aí é possível fazer a mesma coisa com a RO? É possível, mas eu acho que assim, dos dois lados, né, a gente tem poucas evidências sobre como estruturar isso, mas claro, a gente sempre pode pensar em termos em termos principiológicos, né? Ou seja, de que os processos que a gente está estruturando, eles são pré-existentes na literatura, a gente não está inventando alguma coisa, e isso serve para atender também a determinados objetivos e características que também fazem sentido no tratamento. Beleza, tá bom? Clarice está perguntando. Cliente com transtorno de personalidade evitativo ou traços, pode se beneficiar da RODBT? Acho que se encaixa bastante no perfil do cliente. Aí é que tá. Isso é uma briga, ô Clarissa, que eu trago para a RODBT até numa reunião do comitê de pesquisa lá com o Thomas, né? A gente tem muitas pesquisas que falam sobre como que a gente pode clusterizar clientes em determinados transtornos como supercontrolados, né? E isso é uma das partes da literatura que a gente pode sempre trazer para discussão. Por outro lado, isso pode se tornar um pouco confuso, porque assim, o processo diagnóstico hoje ele está com um contorno muito confuso também, né? Então, assim, eu sempre reforço que a ideia não é que a gente faça uma caracterização do supercontrole necessariamente só pelos transtornos, né? Mas sim pelo estilo de enfrentamento. Por quê? Se você pensar, por exemplo, em termos de comorbidade, se você pensar em termos de comorbidade, tem um paper do Kessler que hoje fala sobre comorbidade entre transtornos internalizantes e externalizantes, inclusive como uma forma de agravante, né, sobre a saúde mental de clientes psiquiátricos, né? Então, é possível você ter um cliente, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline e uma comorbidade em transtorno de personalidade que seja, sei lá, evitativo. Cara, todo padrão etiológico, ele é relacionado a um cesto probabilístico, né? Então, assim, você pode ter algumas características clínicas ou até subclínicas relacionadas a um transtorno de personalidade evitativo no cliente com TPB. Assim, eu não imagino isso como um impossível, por exemplo, né? E é por isso que eu reforço que a gente tem que observar, na verdade, o estilo de enfrentamento. Tem a lista, né, de transtornos de personalidade e transtornos ali associados ao supercontrole no livro. Vocês vão encontrar isso no primeiro capítulo, mas eu recomendo muito cuidado na hora de empregar essa lista, tá? Exatamente por causa disso. Bom, mas vamos lá. Então, gente, seguindo um pouquinho mais adiante, deixa eu ver aqui. Ele traz, então, na figura 2.1, um gráfico que fala um bocado sobre esses três componentes, né? Ele começa, então, a falar sobre o componente da natureza, tá? O componente da natureza é bem relacionado, então, a uma dimensão genética e biotemperamental. E aí, gente, isso aqui tem uma informação muito importante que, por vezes, aparece até sobre, afinal de contas, né? Quando. Opa! Easy. Caraca. Cachorro, vem cá. Sobre quando a gente observa, então, algumas características, né, associadas, por exemplo, a. Olha, como que esse supercontrole é caracterizado? Isso aparece para mim, por exemplo, quando a gente conversa um bocado sobre o quadro de TDAH. Porque o quadro de TDAH, ele muitas vezes envolve um percurso que a pessoa aprende a hipercompensar com algumas estratégias relacionadas a perfeccionismo. E a gente pode até detectar algumas coisas relacionadas a uma evitação experiencial, né, sobre determinados tipos de emoção. E mas aquela coisa, em termos temperamentais, né, você vai ter um nível de excitação emocional muito elevado ali.
até como uma caracterização dentro desse espectro neurodivergente, né? Então, assim, só o comportamento, por vezes, quando a gente vai fazer a formulação de caso, é importante a gente tem um script de autoidentificação que envolve a gente perguntar um pouco sobre o temperamento do cliente quando criança, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando você era criança, né, um exemplo do script que a gente utiliza. A pesquisa mais atual, né, em personalidade fala que parte do nosso estilo ele é ele dá pistas, né, da nossa desde a nossa infância, né? E aí uma coisa que eles observaram, por exemplo, é que algumas crianças, se você pega, por exemplo, um cookie, coloca na mesa, sai da sala e você fala para elas, olha só, não pega o cookie, né? E aí o que elas fazem, por exemplo? Você dá as costas é, tão cedo você dá as costas, elas saem correndo, pegam um biscoito e comem, feito loucas, direto, né? Você seria essa criança? Aí o cliente fala, muitas vezes, como o cliente é super controlado, às vezes ele não se identifica muito bem com isso, né? Porque aquela coisa, não, isso aí tá quebrando uma regra, né? É, e aí, opa, peraí. E aí, assim, aí você fala que assim, bom, também pensei que você não se encaixaria muito nesse perfil. Agora, e aquela criança, né, que por vezes você deixa o biscoito ali em cima da mesa e aí o que acontece? Você sai de sala e aí você vai sair da sala e vai ficar olhando pela câmera. E aí ela vai ficar olhando para um lado, para o outro. Ela vai até afastar o biscoito, né? E aí, né? Será que você era um pouco dessa criança? Aí os clientes normalmente super controlados, eles se identificam com isso, né? Tem outro também, outra metáfora que a gente utiliza, que é do campo de rosas, né? Quando você olha para um campo de rosas, né? Aliás, os cérebros, eles cresceram também de formas diferentes, né? Nosso desenvolvimento, ele estimula diferentes coisas. E, e isso envolve como a gente percebe o mundo. A exemplo, né? Algumas pessoas processam detalhes muito precisos, ou até, muitas vezes, a ameaça em primeiro lugar, ou outras questões, né? E uma pergunta engraçada que a gente faz é a seguinte: considerando, né, que você chegue num campo de rosas, né, e vislumbre esse campo, o que que você acha que você perceberia primeiro, os espinhos ou as rosas em si? Né? O que que você ia parar e reparar com maior atenção, né, quando você chegar num lugar desses? E aí isso fala um pouco sobre a questão da percepção de ameaça, por exemplo, né? Então tem várias metáforas que servem para a gente pensar o cliente, não só em termos de coping, né? De estilos de enfrentamento, mas também um bocado essa parte sobre biotemperamento. Ou seja, quando a gente fala em termos de temperamento dentro do comportamentalismo, a gente já está falando sobre tendências comportamentais e que tem inclusive uma certa caracterização quase que respondente ali, né? Ou então relacionados aí até certo ponto à nossa filogenética também. Então a gente está falando de tendências mesmo, beleza? E aí isso ilustra um bocado essa questão sobre o que seria esse componente da natureza, né? Então, assim, ele coloca aqui alguns elementos associados a isso, né? Heightened states of defensive arousal and anxiety. O que que significa isso aqui? São estados, então, elevados, né, de excitação defensiva e ansiedade. Secundário, então. Não, isso. Então, ele coloca isso daqui, associado principalmente, né? Ele fala secondary to high biotemperamental threat sensitivity, né? Ou seja, secundário, então, a, a sensibilidade biotemperamento. Pessoal, um segundo, gente, que a Isa está aqui. Ah, só, desculpa, gente. Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Então ele coloca aqui, né, estados excitatórios então defensivos, né, e ansiosos bem elevados, né, que são bem relacionados então à sensibilidade à ameaça, então são clientes, né,
que acabam experimentando muito um grau constante, né, de excitação então defensiva e ameaça, né, ansiedade, perdão. E isso fala um bocado sobre alguns casos, né, de ansiedade que o cliente ele está falando. A gente vai lá no TCC, né, e pergunta, né, a situação, se a situação deixou o cliente ansioso e o cliente fala que assim, não, estou sempre ansioso, né? Então, assim, clientes ali que têm uma experiência um pouco mais crônica e invasiva de ansiedade, principalmente. O próximo ponto que vai aparecer são experiências, então, né? Uma diminuição das experiências espontâneas de prazer e de excitação recompensatória, né? E aqui fala, na verdade, dessa coisa da experiência relacionada à natureza, né? Ou seja, a nossa fisiologia, onde a nossa sensação de prazer ela é naturalmente rebaixada. E aí, quando a gente fala disso, eu lembro muito dos clientes também que são mais distímicos, né? E que apresentam ali essa experiência também bem em grande privação e, mais uma vez, né, em uma dimensão crônica. Ah, quando a gente coloca aqui, né, sobre o próximo déficit aqui que aparece, que é capacidades superiores, então, de autocontrole, né, e de tolerância ao mal-estar, principalmente associados aí ao adiamento de gratificação, a gente começa a pensar sobre aquela capacidade relacionada ao autocontrole que coloca muitas vezes esses clientes, né? Ou então que esses clientes eles se encontram, por exemplo, em um estado ameaçado muito marcante, né? E que eles principalmente eles não conseguem nem utilizar um coping de se retirar então desses contextos, né? Então, por exemplo, isso bate muito. Eu sei que eu vou falar de uma coisa que talvez não seja, que claro que não acontece só no supercontrole, né? Mas casos de violência doméstica, por exemplo, em que as pessoas elas se mantêm muitas vezes em cenários de agressão, então de vitimismo, suportando. Eita, ferro. Só um segundo, gente. Eu tive que fechar aqui o blackout, gente, que tá dando raio, aí ela tava piorando aqui. Então, isso fala muito de clientes, por exemplo, que não saem de situações onde eles são muitas vezes vitimados, né? Acredito que, por exemplo, cenários de burnout muitas vezes refletem bem esse déficit, né? Porque imagina um dos mecanismos que a gente discute muito em burnout é que, por exemplo, uma pessoa que sofre burnout, normalmente ela não tem um declínio da absorção de tarefas. Pelo contrário, é exatamente na medida que elas estabelecem, por exemplo, que elas consolidam ali o quadro de burnout, é que muitas vezes não existe só uma continuidade, mas até um aumento da absorção de demandas pelo cliente, né? Então, assim, isso tem a ver com essa super tolerância ao mal-estar. Então, a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que está ali, está recebendo tarefa e está falando, não, deixa aí. Ah, mas você tem certeza que você não precisa de ajuda? Não, não. Ah, vambora. Até porque, por exemplo, eu brinco, né, que existe a coligação do tá tudo bem, né, a federação do tá tudo bem. Que é o quê? Tá tudo bem, o mundo tá acabando, não, tá tudo bem. Eles estão passando assim por um troço monstruoso, né? Por uma demanda que não dá, ela é avassaladora, mas até porque muitas vezes eles estão ali com um estado neuroregulatório de sobrecarga, né? Eles não comunicam, então é como se estivesse ali em um estado de torpor, mas que a coisa está andando. E eles não sinalizam externamente que alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes eles também não se dão conta de que alguma coisa ali está acontecendo, né? E o quarto ponto ali que é trazido é prioritize the attention to detail over more global processing. Então, assim, eles priorizam a ênfase em detalhes ao invés de processamento global, né? Isso também tem a ver com os problemas e a forma como esses problemas aparecem, né? Então, são clientes que vão estar prestando atenção nas pequenas mudanças, ou então, por exemplo, o prato não saiu da forma como eles queriam, mas eles também não conseguem perceber que ficou gostoso do mesmo jeito. E que as pessoas, inclusive, que estão visitando a casa dele ou a casa dela, por exemplo, curtiram o prato, estão elogiando, mas não, tem aquele detalhe ali que fugiu, né?
Ou então o encontro não, a viagem não saiu como eu queria, porque teve um estresse que o quarto mudou. E eles ficam ali presos naquilo. Por quê? É o foco no detalhe. O global, o quadro global da viagem, por exemplo, como foi, pouco importa. Eles estão fixos ali ruminando exatamente o que deu errado, né? E todas essas coisas, se a gente para pensar, e é muito importante assumir isso em termos de análise funcional, né? É cada uma dessas coisas que a gente disse também tem lados positivos quando a gente olha para o contexto social, né? Em termos de funcionamento. Ora, uma pessoa que tem, por exemplo, alta sensibilidade à ameaça, ela oferece o que para a comunidade? Proteção, né? Ela está atenta ao perigo, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem diminuição relacionada à experiência de prazer, né? Ou então de excitação recompensatória. Isso tem a ver com o quê? Muitas vezes em adiar a gratificação, né? Ou então é intolerar intempéries, né? Coisas do tipo. Capacidade de autocontrole também tem a ver com adiamento de gratificação e também com esse lado de adiar também, né? Perdão, tem a ver com esse lado de adiar gratificação e também de tolerar ali mal-estar, né? Por tempo prolongado. E aí, finalmente, quando a gente chega na prioridade dos detalhes, vão ser pessoas que muitas vezes vão perceber coisas que as outras não percebem. Isso às vezes pode gerar uma grande mudança também em determinados quadros, né? Se a gente para pensar, por exemplo, no rompimento de um dique, né, por exemplo, que tem uma rachadura ali que ninguém está percebendo, mas o cara vai ver que é assim, olha, mas tem uma textura aqui esquisita, né? Essa área daqui da parede, por exemplo, está um pouco úmida. Será que isso aqui não está infiltrado, né? E o cara vai ver isso, sei lá, de não sei quando, não sei se eu vou exagerar aqui, mas de uns 2 quilômetros, por exemplo, de distância, o cara tá enxergando lá uma mancha esquisita ali no, na barreira, né? Então, assim, cada um desses déficits, né, eles são reforçados tanto em termos da história da espécie, né, quanto são reforçados até hoje, né? Pessoas, por exemplo, que são detalhistas, elas também são super recompensadas. Pessoas que sustentam, toleram aí esforço, são super recompensadas. Fechando esse ponto da natureza, que aí depois ele fala do autocontrole inibitório, né? Que a gente também discutiu aqui um bocado já. A parte do processamento focado em detalhes também é importante vocês darem uma olhada, porque assim, às vezes eu fico muito curioso, eu acho que isso é uma pesquisa a ser conduzida, porque ele traz uma alegação aqui de que algumas pesquisas até apontam para maior performance, né, de clientes supercontrolados em algumas tarefas de processamento da informação. Eu não, eu sinceramente assim, eu não tenho, eu acho que isso é um dado que precisa de mais pesquisa. Eu tive até uma aluna que se interessou, na verdade, por pesquisar em clientes ansiosos, né? É, funções executivas, ela não encontrou o mesmo resultado, mas aí entra aquela coisa que eu falei para vocês. Uma coisa é a gente falar sobre ansiedade, outra coisa é a gente falar sobre supercontrole. Não necessariamente as duas coisas são a mesma, né? De novo, se você pega um cliente com TDAH, se você pega um cliente, por exemplo, um TAB tipo 2, né? Se você pega um cliente com um transtorno de personalidade borderline, muitas vezes você tem clientes ali que são extremamente ansiosos, né? Então, assim, eu acho que isso precisa de mais evidências aí para consolidar uma perspectiva sobre isso e funções executivas. Tem uma parte que é muito legal conversar com vocês, que fala que está lá na seção de baixa sensibilidade e recompensa, que é exatamente sobre a diferenciação, né, entre três coisas aqui que ele chama, que é a recompensa antecipatória, né, que ela ocorre, na verdade, como um incentivo, né, tem a recompensa consumatória, né, que é o pós, digamos, né, e a recompensa a partir da aprendizagem. Principalmente essa antecipatória e consumatória são muito interessantes, né, porque vão falar também um bocado sobre atenção plena e como a gente trabalha isso na RO, né? Então, quando a gente conhece um pouco as coisas que são recompensatórias para a gente, também quando a gente para por um momento, né? E não tenta partir para a próxima tarefa, né? Depois que você conseguiu fazer alguma coisa. E a gente faz isso às vezes, pô, isso aqui foi legal que eu fiz. Tá bom, agora a próxima, né? Ah, legal, publiquei um artigo, tá, agora eu tenho que escrever outro. Vamos embora. E aí, cadê a recompensa consumatória, né? Onde é que ela foi parar? Onde ela vive? Do que se alimenta? No Globo Repórter desta sexta, né? Então, esse é outro ponto interessante da gente trabalhar também com os nossos clientes, né? E para um pouco, né?
Não vai para a próxima tarefa. Fica um pouquinho na sensação que você acabou de ter, nessa experiência que você acabou de ter, né? Curte um pouco esse momento. Vamos lá. Que outra coisa interessante tem aqui? E olha, antes da gente ir então, que aí fecha realmente aqui 7h50, né? O último, acho que assim, ainda falando sobre essa parte de recompensa, a recompensa para aprendizagem, ela também acaba tendo um lado muito importante dentro do que a gente vai trabalhar como comportamento de abertura, né? O comportamento de abertura, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com o nosso interesse em aprender, em descobrir coisas que a gente não conhece, né? E também mudar a nossa relação, principalmente com aquelas coisas que nós somos ignorantes sobre nós mesmos, né? Mais uma vez, a nossa relação com o ponto cego. Ah, natural, mais uma vez, né? Como a gente está discutindo exatamente a dimensão da natureza, né? E a gente está falando de filogênese, sempre que a gente entra em contato com uma área desconhecida da nossa vida, isso envolve medo, de certa forma, né? Então, quando a gente vai falar também de recompensa na aprendizagem com o cliente, né? Isso vai falar, na verdade, sobre abertura também, né? Olha só, qual é o lado curioso? Como que eu posso crescer? A gente só pode crescer enquanto a gente reconhece, então, os lugares onde nós somos ignorantes ou temos pontos cegos, tá bom? Então, isso encerra o último tópico até entrar na próxima aula que vai entrar no componente de Nurture, né, que é exatamente sobre essa parte do crescimento. Ele vai falar ali das famílias, inclusive, então é uma sessão bem legal. Leiam, tá? Deixa eu ver aqui a Clarissa. Clarissa tá cheia de perguntas. Manda ver, Clarissa. Né? Relacionamentos também afetados pelo detalhe. A parceira é sensacional. Mas, peraí, a parceira é sensacional, mas tem o dedo torto e por isso não é possível permanecer. E o padrão se repete, o cliente sempre sozinho, apesar de até querer se relacionar. E às vezes até relacionamentos muito distantes, onde os clientes falam que assim, essa pessoa funciona, essa pessoa não me dá dor de cabeça, não, essa pessoa não tem ambição, eu acho que não quero mais ficar com ela, não. Porque assim, as coisas elas ficam tão em volta, até a decisão por continuar ou terminar uma relação, ficam tão em volta de regras rígidas, né, sobre desempenho, sobre performance, que aí as coisas são tratadas como regras muito objetivas ao ponto que isso inviabiliza também a manutenção de algumas relações. Então, o que orienta essas relações, né? E o pessoal está discutindo muito na RODBT a, o como que a gente usa a RO, na verdade, nos relacionamentos, né? E aí tem formas de explorar isso também que são bem interessantes. Mas é bem por aí mesmo. Muito boa observação. Gente, perguntas então? Oi, Beatriz, diga. Oi, eu tô participando pela primeira vez hoje, tô um pouco atrasada, mas eu participei até da certificação que teve pela CAESM. E eu fiquei pensando aqui, não sei se vocês já comentaram sobre isso. Se é comum que esses pacientes não cheguem à terapia ou demorem muito para chegar, até pela essa questão da tolerância muito grande ao mal-estar, ou a ideia de ter que ser forte, não demonstrar fraqueza, a mascaração de sentimentos, eu fiquei pensando como é que é isso na busca deles pela terapia. Sim. Olha, varia muito, tá? Mas muitas vezes eles começam a perceber algum tipo de prejuízo, né? Às vezes chega muito pelo psiquiatra mesmo, né? Porque o psiquiatra começa a indicar como uma terapia interessante. Eu acho que, assim, casos de TEA acabam chegando em maior volume, né? Porque são clientes também que estão ali mais inseridos muitas vezes mais inseridos, né? Do que os outros perfis, né? Dentro dos cuidados em saúde mental. É, mas o padrão a gente não tem construído ainda uma base, uma perspectiva, né, sobre como que essas pessoas chegam aqui no Brasil, né? Eu vejo muito assim, por vezes é o parceiro que pesquisou sobre a RODBT, né, a parceira que pesquisou sobre a RODBT, foi psiquiatra, muitas vezes são pessoas que começam a perceber, né, que alguma coisa na vida não está funcionando muito bem, reclamação e queixas de cônjuge, né, enfim, o perfil é muito variado, né? Mas vai seguir um bocado essa coisa da dificuldade deles reconhecerem que tem um problema, da mesma forma que nos transtornos de personalidade ali mais impulsivos acontece também. Eles são o pessoal ali mais impulsivo, na verdade, mais orientado para terapia, porque a comunidade grita em volta disso, né? Mas muitas vezes eles também não chegam com muita disposição, não, viu?
Os clientes DBT padrão ali, por exemplo, enquanto eu atendia com maior frequência, né, que eu reparava, normalmente chegava pré-contemplativo ali, né, e assim, muito pouco em contato com alguns dos prejuízos, ou nem querendo olhar muito para esses prejuízos, né? Beleza? Obrigada. Luísa, diga. Pedro, eu estava pensando nessa parte aqui do relacionamento, né, e da diminuição das experiências de prazer espontâneo e excitação e essa baixa sensibilidade à recompensa. E pensando no relacionamento, isso pode ter algum reflexo, por exemplo, em vida sexual? Relacionado ao biotemperamento, desculpa, perdi um pouquinho da tua. Dessa baixa sensibilidade à recompensa, diminuição das experiências de prazer espontâneo, isso pode ter algum reflexo no Sim, relacionamento em vida sexual? sim, sim, sim. Porque, assim, se você parar para pensar, né, que muitas vezes esses clientes, eles entram muito pouco em contato com o estado seguro, ou seja, eles estão normalmente com uma ativação neuroregulatória de base mais adrenérgica, né, com uma maior constância. Então, assim, não tem muito campo ali para conectividade. Sempre que a gente pensa, isso é um dado importante da neuroregulação, né? Sempre quando a gente pensa em um estado neuroregulatório, a teoria emocional em RODBT, ela implica que quando você avança do estado seguro para o estado de novidade, para o estado de excitação, seja ele defensivo ou recompensatório, né? E para o estado de sobrecarga, cada avanço desses desconecta a capacidade empática, né? Desconecta a capacidade de comunicação. E sexo tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com esse entrelace, né? Então, assim, e o próprio funcionamento sexual, quando a gente para ver, né, os neurotransmissores ali agindo, né? O disparo adrenérgico ele é muito antagônico ao início da interação sexual, né? O disparo adrenérgico ele vai estar mais relacionado ao fim, né, da relação sexual. E aí, quando você tem uma inversão dessa curva, a galera da sexologia fala que, ó, começou pelo fim, não começa, né? E claro, isso também vai envolver, aí como você falou, né, de forma mais específica, até por causa do componente da natureza, um nível de excitação muito baixo em função assim, da parte relacionada à baixa sensibilidade e recompensa mesmo, né? Então acredito que muitas vezes eles apresentam dificuldade em sentir prazer sexual. Não é à toa que quando a gente olha para clientes, né, distímicos, né, ou ansiosos, existe assim uma dificuldade muito grande, né, de atingir ali orgasmo, né, e outras experiências de prazer relacionadas ao sexo. Isso não tem a ver só com a medicação. Claro que assim alguns inibidores de recaptação de serotonina, né, e até dopamina por vezes afetam a capacidade também de orgasmo, que muitas vezes eu acho que assim é uma coisa que precisa de muita, por vezes assim demanda um manejo medicamentoso, né? Então por vezes os psiquiatras eles empregam quetiapina abaixo, a baixa dosagem, né? Por exemplo, para ajudar um pouco mais na função sexual, então incluem, por exemplo, a bupropiona, né? Ali para ajudar, por exemplo, nisso também, ou outras medicações ali para equilibrar a função de ansiolíticos, né? Mas isso não tem só a ver com a medicação, isso tem a ver com o próprio quadro, né? Com o estado neuroregulatório associado a esse quadro, né? E o sexo é altamente social. O sexo se tornou altamente social ao longo da história da nossa espécie, né? Até pelo contexto de ativação. Você precisa de um estado de segurança ali bem consolidado para você se sentir, de fato, com um drive ali ativado, né, para a sexualidade. Até os artigos mais atuais que falam sobre intimidade como comportamento falam, por exemplo, sobre intimidade, né? Como tem um artigo do Córdova, né, que fala um bocado sobre isso, que intimidade é o tipo de comportamento que envolve uma expectativa de punição interpessoal alta, mas que você executa, né? Olha, então como assim, né? Então por que que você executa esse comportamento que tem uma expectativa de punição interpessoal tão elevada? Porque você sente a vontade com essa pessoa. Porque você sabe que naquele contexto essa pessoa não recebe uma ameaça, não representa uma ameaça interpessoal pelo seu histórico com ela, né? Então, assim, o sexo é altamente íntimo, né? Quando a gente está no momento de carinho, isso é altamente íntimo, né? A gente sabe que a gente está muito vulnerável ali. Não tem a ver só com prazer, né? Olha só que engraçado. Perfeito, obrigada. Nada?
Então, gente, o que mais? Olha só que interessante, né? Porque, assim, essa pergunta sobre o sexo foi muito interessante, porque até quando a gente para pensar o histórico, né, de aprendizagem de muitos clientes supercontrolados sobre o sexo, a gente vai observar, por exemplo, que as famílias também não ligam muito para isso, né? Se forem famílias também supercontroladas, né? Então não se discute muito isso, não se dá muita importância. E aí isso vai trazer tanto componente de natureza quanto um componente de ambiente familiar ali, né? De baixo suporte. Aí essa pessoa ela cresce, na verdade, sem tanta consciência sobre o próprio corpo, sem explorar o próprio corpo, muitas vezes até com dificuldade de lidar com hábitos como a masturbação, né? Ou outras formas de explorar o próprio corpo. Então, é um problema que é bem amplo quando a gente pensa em termos de contexto e comportamento. Mas, gente, então tá certo. Chegamos aqui nas nossas 8 horinhas, né, gente? Bom, o nosso nossa próxima leitura aqui, deixa eu puxar, vai ser exatamente, né, desse componente de nurture, né, que é sobre crescimento, né? Isso, que é o componente de crescimento, desenvolvimento sobre ambiente de crescimento, né? E finaliza em sinalização social, que vai ser aí no dia 17. E encontro vocês então no dia 17, gente. E aí eu acho que vai ser o nosso último encontro para o recesso, né? Que aí a gente vai fazer um recesso do dia 24 até o dia 7, né? E aí depois a gente retorna então dia 14 de janeiro. Tá? E aí ali eu acho que a gente vai estar trazendo um novo cronograma. Se bem que esse cronograma já vai começar pelo último tópico, que é sobre a avaliação do supercontrole. Tranquilinho? Então tá certo, gente. Bom ver vocês aqui, viu? E nos encontramos terça que vem. Beijo grande. Obrigada.